Olá, pessoal. Meu nome é Marília Bueno. Eu sou terapeuta sistêmica e xamânica há 9 anos e médium desde que nasci. Pratico a espiritualidade por praticamente toda a minha vida. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tive com a ayahuasca depois do meu desenvolvimento mediúnico, né, que já foi falado aqui nesse canal, se você está acompanhando. E quais as diferenças, né? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, que de médiums, né, de pessoas sensíveis, que elas não poderiam consagrar, porque médium não pode consagrar medicina, porque é muita coisa, né? E assim, gente, tem alguns enganos referente a essas duas coisas, né? Essas, quando eu comecei a consagrar medicina, por isso que eu vou falar sobre a ayahuasca, porque eu comecei com a ayahuasca, os psicodélicos mais potentes, né? Eu já tinha usado cannabis antes de forma recreativa, mas nada tão impactante, né? Tão intenso quanto a ayahuasca. Poderia, né? De início, a minha mediunidade desenvolvida poderia ser um facilitador, sabe? Mas eu não estudei antes de ir, assim, eu recebi o convite, fui porque eu tava com muitos problemas psicológicos, emocionais na época, e só que fui assim meio despreparada, fiz a dieta, tudo, assim, tudo certinho, mas despreparada no sentido de não saber o que ia acontecer lá. Eu não pesquisei nada, gente, nada assim, não tinha pesquisado. E aí eu fui e quando começou, né, aquela mudança de não só de percepção, mas a mudança no físico também. E aí eu classifico assim, ó, tem um enjoo que é normal na ayahuasca, tá? E em algumas outras medicinas esse enjoo ele vai ser mais maior ou menor, mas em quase todas as medicinas tem as medicinas mais potentes. Por quê? Porque aí vem um pouquinho desse conhecimento que eu posso já compartilhar com vocês. O nosso estômago, gente, fica exatamente aqui, aonde fica também, né? A boca do nosso estômago fica no plexo solar, que é chamado de plexo solar, né? O nosso diafragma aqui. E ali a gente recebe, a gente assimila, né? Como o estômago físico assimila a comida, metaboliza a comida, o estômago espiritual, né, a parte espiritual que fica aqui, assimila energias, emoções, né, o que acontece no dia a dia, a parte sensorial, emocional, espiritual começa a ser também digerida no estômago. Então, o estômago ele tá ligado com uma série de questões assim, não só de cunho espiritual, mas também de cunho emocional, tá? Então, quando a gente toma uma medicina, uma substância, que seja da floresta ou que seja sintético, vai causar, né, uma mudança psicofisiológica. E essa mudança psicofisiológica, ela acontece, como o próprio nome já diz, na mente e no corpo. Então você sente sim essa expansão da consciência, essa alteração dos sentidos através do corpo também, não é só da mente. Então tem pessoas que praticam a espiritualidade, até médiums, gente, de uma forma muito mental, tá? Quando a gente pratica a espiritualidade de uma forma mais mental, né, com a mente, e o corpo não tá às vezes ali, a gente não tá olhando pro corpo, para questões do autoconhecimento, é isso que eu vou entrar nesse assunto, né? Isso fica faltando no caminho espiritual, né? Na evolução, aliás, da pessoa, na evolução pessoal da pessoa. Nossa, isso ficou ruim, evolução pessoal da pessoa. Fica faltando, então, esse contato com as feridas do corpo, tá? E muita coisa, como eu falei do estômago, muita coisa é processada no estômago.
tá? Então, não só a medicina que você tomou vai ser processada, mas o que você tá sentindo durante aquela sessão. E eu, na primeira sessão de ayahuasca, eu não consegui me desprender dessa sensação corporal, principalmente do estômago, porque eu já tinha questões de estômago ali, já tive desde os 18 anos, né? Doenças no estômago, gastrite, várias coisas, né? E eu fiquei todo o primeiro trabalho de ayahuasca, assim, eu senti a diferença nas músicas e tudo, só que eu não consegui me desprender da parte física, né, do estômago, daquela sensação de enjoo, e teve pouquíssimos insights, assim, pra dizer a verdade, né, mas quando o pouco que eu recebi na primeira ayahuasca já me fez entender que o meu desenvolvimento mediúnico ele não ia me trazer o que a medicina ia me trazer, que aquilo ali era outro tipo de trabalho espiritual, tá? Então isso eu aprendi, porque eu escutei a voz da minha consciência falando comigo no banheiro, assim, quando eu me olhei no espelho, e isso foi muito assustador, isso nunca tinha acontecido em nenhum trabalho espiritual que eu tinha feito. Então me conectar com a minha consciência superior e com os meus traumas e ressignificar tudo aquilo ali dentro de um processo com medicina foi algo muito novo, sabe? Então eu tinha uma bagagem sim, mas a forma de trabalhar era diferente, né? E eu não ia para incorporar nos trabalhos. Eu tenho, assim, passei pela escola da mediunidade de incorporação, né? Mas eu tenho outros estudos também, não só dessa mediunidade. Mas a questão é que era pro autoconhecimento, tá, gente? Eu comecei a ver a diferença depois, quando eu compartilhava, né, as minhas visões na ayahuasca, porque aí eu percebia que muita gente não tinha aberto ainda esses poderes psíquicos, não tinha destravado, né? Vamos falar de destravar, vamos dizer assim. Porque o normal não é que todo mundo é médium, não. O normal é que as pessoas, a maioria, são bloqueadas, né? Seus poderes psíquicos e mediúnicos estão bloqueados. E os meus não estavam, sabe? Então, sim, acontecia por exemplo, as visões que eu já compartilhei com alguns amigos, troquei ideia. As minhas visões, vocês vão ver aqui, porque eu vou começar a falar sobre isso aqui no canal. Elas eram extensas, sabe? Visões como se eu realmente entrasse em contato com outro universo e conseguisse andar por lá, falar com pessoas de lá. E eu via que muitas pessoas não conseguiam. Muitas pessoas não conseguiam ver, né? Ver no plano espiritual, sabe? Conseguiam sentir, alguns vão sentir no corpo, né? Toda a medicina mais do que na mente, sabe? E vai ser muito diferente para cada um. Tem pessoas que enxergam a psicodelia visual, né? Que é com os olhos físicos. Para mim, a psicodelia visual de olho aberto nunca foi muito forte. Eu já passei por alguns episódios, mas eu tenho uma visão quase assim, praticamente perfeita quando eu consagro, assim, eu consigo caminhar, até dirigir, né, tipo assim, se precisar, né, no fim, mais pro final, mas, assim, muitas coisas não se alteram nessa questão. Então, vai ser diferente para cada pessoa. Agora, se você já tiver feito seu desenvolvimento mediúnico, se você já tiver uma abertura para a espiritualidade ou tiver pelo menos acessado algumas coisas sobre isso, eu acredito que vai ser mais fácil, porque quando as coisas começaram a se manifestar na medicina, por exemplo, tem gente que vê espírito durante uma ayahuasca e acha aquilo absurdo, entra no pânico, no medo, vocês estão entendendo? Então, o desenvolvimento mediúnico capacita essa pessoa a não só não sentir medo, porque se ela tá bem desenvolvida, ela não vai sentir medo e ainda vai auxiliar aquele espírito que tá ali perdido, precisando de ajuda, né? Então ela vai entender que aquilo ali é um contexto normal, né? A psicodelia, ela tá
é totalmente ligado ao plano espiritual, gente. Não existe uma separação entre o que é psicodelia e o que é plano espiritual. O plano espiritual tem muitas dimensões e várias camadas, né? E a psicodelia abrange e aborda tudo isso. Questões que são inconscientes, né? Do nosso subconsciente, inconsciente, e questões que são de vidas passadas, questões que são espirituais, né? Questões que são físicas, enfim. Tanto uma coisa quanto a outra, tanto um lugar quanto o outro vai abranger isso aí. Só que a parte das medicinas sagradas, se você tá fazendo um trabalho bem, se você tá indo num lugar que tá sendo bem conduzido, vai te levar muito mais longe no autoconhecimento, tá? Não tem como discutir isso, gente, tá? Que a religião, ela não tem esse poder de trazer o que as medicinas trazem. Eu sinto muito se você achou que tivesse, tá? Mas não tem, porque não tem como equiparar, sabe? Não tem como equiparar, assim, é muito desproporcional. Em 4 horas com medicina, eu já saí de um trabalho que eu tive a sensação de estar 3 semanas no lugar, aprendendo e entendendo, e foi 4 horas. Então, pra você ter essa noção, né? E eu já trabalhei muito incorporada e, claro, a gente tem uma noção diferente do tempo também quando a gente tá incorporado. Mas não é dessa forma, né? A incorporação, ela não vai te trazer tanto conhecimento sobre você mesmo quanto, né, uma dose de ayahuasca, uma dose de cogumelo que seja bem facilitado, bem servido, bem... Enfim, depois então, né, de tratar o meu ego, o medo que eu tinha de entrar em contato com esse outro mundo, eu fui desbravando então a psicodelia com todos os meus dons psíquicos que me auxiliaram a enxergar histórias inteiras e complexas e universos inteiros, que em breve estarão aqui na telinha de vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Beijo no seu coração, serzinho cósmico. Espero que você encontre a luz e a paz que você necessita. Arro.